E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica e conforme prometido, essa semana a gente vai dar um foco aí em conteúdos que estão precisando aqui no canal. Hoje, vocês já viram no título, a gente vai falar das 5 revoltas regenciais, com todos os detalhes que vocês precisam para fazer ou o Enem no próximo ano, já que o Enem 2018 passou, ou os vestibulares aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Unesp, FUVEST, Rio de Janeiro, Maranhão, Paraná e por aí vai, Amazonas, né? Por aí, Bahia, né? Eu vou ficar falando um monte aqui. Então a gente vai falar, essa aula ela está complementando uma aula que eu vou deixar aqui no card para vocês, tá? Que é a aula sobre a política durante a regência. Então a gente vai falar hoje das revoltas que ocorreram ali. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então vamos começar a nossa aula aqui. Lembrando que eu estou deixando todas as... Então, meu celular está tocando aqui, peraí. Depois eu atendo. Eu vou deixar todas as informações aqui para vocês sobre o que a gente precisa, tá? Tudo que a gente precisa para poder fazer para vocês entenderem as revoltas regenciais. Então todas as informações ficam aqui na legenda, que vocês falam para mim que vocês gostam bastante, ajuda bastante. Então eu deixo de maneira bem tranquila aqui para vocês. Primeiro, por que tiveram as revoltas? Se vocês assistirem o vídeo que eu deixei aqui no card, vocês sabem que o período regencial é o período de 1831 a 1840. É o período em que, entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. E o Brasil ainda ele está em processo de formação. Então a gente ainda não tem uma identidade nacional. Os períodos, né, os locais aqui do Brasil, né, as províncias brasileiras, que durante o Império se chamavam províncias, né, elas não se sentiam fazendo parte de um todo chamado Brasil, de um Estado-nação. Então é normal que você tenha revoltas de pessoas, de grupos que tentem se separar. Deixa eu só avisar uma coisa, que está tendo obra aqui no prédio, aqui na frente também, eu não posso parar por conta disso, tá? Saíram alguns barulhos externos, não liguem. Então eles não se sentem fazendo parte desse projeto de Brasil. Então o governo regencial ele vai tentar fazer com que todos se sintam fazendo parte do Brasil, mas às vezes de uma maneira bem agressiva, né? Ou vocês fazem parte ou vocês vão simplesmente sofrer a repressão do Estado. Então começam a pipocar revoltas no Brasil inteiro. E o governo regencial, ele na época ele até tinha criado na aula de política da regência, eu falei para vocês, ele tinha criado a Guarda Nacional, que seria a organização responsável por manter a ordem durante a regência brasileira. Então, o cenário é esse. Durante a regência a gente vai ter várias revoltas, e porque as províncias não se sentem fazendo parte, e na ausência de um rei que não centraliza o poder, porque a gente está sem um rei, né? Porque Dom Pedro II ainda é muito novo, a presença dele vai ser importante depois para acabar com as revoltas. Na ausência de um rei, a gente acaba tendo vários movimentos no Brasil, certo? Então vamos lá, começando a falar aqui, eu estou vendo sempre meu tempo aqui, tá? Para regular isso para vocês. A primeira revolta que a gente vai ter aí vai ser a cabanagem, tá? Que aconteceu no Pará, em 1835 e vai até 1840, essa revolta chamada cabanagem. Ela está ali na província, né? Não era Pará, era chamada de província do Grão-Pará, e é muito simples entender ela. A cabanagem é uma revolta feita que inicialmente surgiu no meio popular ali do Pará, que são os cabanos. Cabanos são aquelas pessoas que vivem em cabanas, tá? O nome é bem sugestivo, o nome é direto mesmo, vivem em cabanas, que são aquelas populações mais carentes que vivem na beira do rio, naquelas casas de palafita que são erguidas, sabe? Então uma população bem carente, né? Você tem índios, descendentes de índios, população bem carente que está lutando por sobrevivência cada dia mais ali no Pará. E eles percebem que a sua província ela é esquecida pelo governo regencial. O governo regencial não liga para eles, né? O governo regencial liga mais para o Sudeste mesmo. Então surge um movimento em luta, né, lutando por sobrevivência no Pará, mas que é muito importante, se une, tá? Eles se unem ali a uma elite local que tem os seus interesses próprios. Uma elite local, principalmente ali de agricultores ali, né? Uma elite agrária local, que tem um interesse também de separar o Pará do Brasil, porque eles também não aceitam
né, a política feita pela regência, né? Principalmente porque durante a regência eram sempre os governantes brasileiros que escolhiam os governadores das províncias. E essa elite não queria isso, ela queria ter mais autonomia. Então você vai unir a população pobre que está lutando por sobrevivência com essa elite local. Eles conseguem fazer um movimento, eles conseguem tomar a cidade, né, a capital, Belém, matar o governador, e aí quem assume o poder são membros da elite. A gente vai ter aí dois caras importantes aí que vão assumir o poder. Um deles, vocês não precisam ficar guardando os nomes, mas tem um detalhe que eu quero que vocês guardem. Um deles vai ser um cara chamado de Félix Malker e o outro é chamado de Francisco Vinagre. Por que eu estou falando deles? Porque eles eram membros da elite, eles assumiram primeiro Félix Malker, depois o Francisco Vinagre, e eles não separaram o Pará. Eles simplesmente só queriam chegar ao poder e eles passaram a governar junto com a regência. Quer dizer o quê? Eles traíram o movimento cabanagem. E aí eles vão sofrer, né, uma represália do próprio movimento, os dois serão assassinados, e depois o grande líder vai assumir, que vai ser um cara chamado Eduardo Angelim. Esse sim vai ser o grande líder, que não vai trair o movimento, vai conseguir separar Belém do Pará junto com o pessoal ali. Só que é lógico, como eu falei para vocês, a regência reprime. E a gente vai ter tropas sendo enviadas para lá, principalmente da Guarda Nacional, para reprimir violentamente esse movimento. Esse movimento durou de 1835 a 1840. Foi tanta repressão que eles sofreram, que os cabanos sofreram, que ao final o saldo dessa revolta é talvez uma das marcas mais tristes da história do Brasil. Que a gente tem um saldo aí de cerca de 30 mil mortos, até onde a gente tem os dados contando aí, 30 mil mortos de população local do Pará foram assassinados pelo governo regencial aí durante esse processo de revolta. Então ela é a mais violenta de todas, tá? Ela é a mais violenta, ok? A segunda revolta que eu passo para vocês, que é uma revolta que durou, assim, talvez aí alguns dias, ou até menos que um dia, né? Alguns historiadores falam. Mas ela não deixa de ser importante, vocês vão entender por quê. É a famosa Guerra dos Malês. Aconteceu em Salvador, Bahia, em 1835. E o que é essa revolta? É simples. Malês, né? A gente costuma colocar em linhas gerais que malês significa o muçulmano ou muçulmano. Porque, na verdade, malês era como se fosse uma espécie de vertente do islamismo. E são escravos africanos de Salvador que são muçulmanos, tá? Eles seguem essa vertente do islamismo, são os malês, certo? E eles poderiam, por exemplo, se você souber, inclusive vou fazer uma aula aqui, dentro do islamismo, você tem aí os pilares do islamismo. E um dos pilares é que você precisa, o fiel, né, o seguidor, o muçulmano, ele precisa 6 vezes ao dia fazer a sua oração virada lá para Meca, aquela coisa toda. E eles não podiam fazer isso, os escravos, porque eles não podiam rezar, eles tinham que trabalhar no conceito aí dos senhores, né, dos donos das fazendas, dos proprietários, eles tinham que trabalhar. Então eles não tinham nenhum tipo de liberdade religiosa. No Brasil, a religião oficial era o cristianismo, era o catolicismo, na verdade, feito lá pela Constituição de 1824. Mas tem uma coisa importante, você não era impedido de ter outras religiões desde que você estivesse no seu âmbito privado. Mas os escravos não estavam em suas casas, na verdade eles não tinham casas, eles eram escravos. Então surge essa revolta. Um dos motivos é uma busca de liberdade religiosa, porque alguns dos líderes eles eram muçulmanos de fato, tá? Mas a gente não pode limitar a revolta dos malês a só luta por liberdade religiosa, porque é uma coisa que eu sempre falo para vocês aqui no canal, vocês não podem esquecer. As classes sociais não conciliam. O escravo não quer continuar com aquela situação. E o seu proprietário, ele quer aumentar ainda mais o seu poder. Então, os escravos, sendo muçulmanos ou não, porque os líderes, alguns líderes eram muçulmanos e outros não, eles queriam, na verdade, era liberdade. Eles queriam acabar com aquela exploração que eles estavam vivendo. E como que era o processo de luta deles? A ideia era tomar fazendas, né, matar os senhores e ir conseguindo a liberdade aos poucos.
fazer pelas próprias mãos, né? Lutar para essa liberdade pelas próprias mãos. Só que durou muito pouco porque eles foram reprimidos. Eles conseguiram tomar a primeira fazenda, mas eles não conseguiram sair da primeira fazenda. A luz está mudando aqui, né? Eles não conseguiram sair da primeira fazenda, foram reprimidos violentamente, né? Principalmente os senhores da região se organizaram junto com o governo regencial, falaram, ó, tá acontecendo um movimento aqui, a gente precisa acabar com ele. E aí que a revolta dos malês, ela durou alguns momentos, mas é importante porque mostra um movimento popular no Brasil, uma sublevação popular que é descontente com a situação dessa elite agrária, desses mandos e desmandos aí da política brasileira, certo? Vamos lá, gente. Terceira revolta regencial também ocorreu na Bahia, muito importante, a famosa Sabinada, que foi de 1836 a 1838. Foi um ano aí depois da revolta dos malês. E é uma revolta interessante de se fazer, de se falar. Essa revolta foi liderada por um médico chamado Francisco Sabino, tá? Não confundo com Fernando Sabino, eu mesmo quase confundi aqui. Francisco Sabino, que ele tinha um folheto, né, que era o diário, o Novo Diário da Bahia, né? Ele tinha um folheto, né, esse jornal, um tabloide, e eles estavam descontentes com a situação do Brasil, porque uma coisa é muito importante. Desde quando o Nordeste brasileiro, a cana-de-açúcar entrou em crise depois do governo holandês, né? Inclusive é uma aula muito importante que eu também vou deixar aqui no card para vocês, para entender por que o Nordeste entrou em crise. Todos os movimentos que vão acontecer depois da crise da cana-de-açúcar, depois da invasão holandesa, e consequentemente com a descoberta do ouro, depois o plantio do café no Sudeste brasileiro, o Nordeste vai ser abandonado, o Norte e o Nordeste. Então por isso que a maioria dessas revoltas acontecem no Norte e no Nordeste, tá? Então lá na Bahia eles estavam revoltados com isso. E nesse período de regência, de tanta conturbação política acontecendo, você está tendo revoltas pipocando para tudo quanto é lado, a Guarda Nacional, como eu já falei para vocês, era responsável por tentar manter a ordem dessas revoltas, né, controlar essas revoltas. E o maior contingente da Guarda Nacional vinha da Bahia. E tem uma outra questão, o alistamento da Guarda Nacional era obrigatório. Então eles têm duas motivações aí para fazer essa revolta. A primeira motivação é porque eles se sentem descontentes, porque a Bahia, segundo eles, é esquecida pelo governo regencial, que se centraliza no Rio de Janeiro. E um outro motivo é porque eles são contra esse alistamento obrigatório. E aí o médico, como eu falei para vocês, o Francisco Sabino, ele tinha um folheto, né, o Novo Diário da Bahia, ele vai conclamar a população através do seu folheto a fazer essa revolta, né, a famosa Sabinada, que vai dar o nome por conta dele, do Francisco Sabino. Só que ele e alguns outros membros eram republicanos. Então eles procuraram dentro da Sabinada proclamar a República Baiana. Olha só que interessante. Existem movimentos republicanos desde a Revolução Francesa no mundo, e eles falaram, tá na nossa hora aqui, vamos proclamar a República Baiana. Lá em 1836 a gente começa esse projeto. Só que a justificativa deles era proclamar apenas até a maioridade de Dom Pedro II. Dom Pedro II ainda iria assumir. Lembra que o Brasil está confuso sem a presença de um rei. Então, até ele assumir, a gente proclama a República Baiana. Depois que ele assumir, a gente devolve a Bahia para o Brasil, para o reinado do Dom Pedro II. Mas é claro que o governo regencial não vai aceitar isso. Como assim vocês querem separar enquanto a gente está na regência? Então, a regência vai reprimir também violentamente a Sabinada. Foi um movimento que conseguiu, de fato, proclamar a República, mas com uma proposta estranha, que é só até o Dom Pedro II assumir. Mas vocês não eram republicanos, porque Dom Pedro II vai ser rei, né? Mas eles foram reprimidos também. Vamos partir então para a próxima revolta. As duas revoltas que a gente vai falar, então, que são seguidamente aí a Balaiada e depois a Farroupilha, elas têm algo em comum, tá? E vocês vão entender por que eu deixei elas por último. Vamos lá, gente. A primeira, Balaiada, é uma revolta que aconteceu no Maranhão em 1838 e foi até 1841. Essa revolta se chama Balaiada porque é feita em grande parte por produtores de balaio, cesto, certo? Cesto de palha, balaio, né? Tem gente que fala assim, balaio, ônibus, não, porque tem locais aí em Belo Horizonte muita gente chama ônibus de balaio, a revolta do busão, não. Então, assim, cestos, né? E ela ocorre justamente porque
É a mesma coisa. Que isso, cara? Bondinho? E ela ocorre justamente por conta dos mandos e desmandos da regência. O Maranhão é excluído da sociedade, uma população muito pobre. Tanto é que a grande parte desses produtores de balaio, esses artesãos, eles são ex-escravos. Tá? Você tem escravos participando, você tem quilombolas que são ex-escravos, cerca de 3.000 quilombolas participaram, né? Liderados por um cara importante antes da revolta chamado de Negro Cosme. E eles também, o Maranhão está passando por uma situação complicada, porque o Maranhão sempre foi um grande fornecedor agrícola aí durante a colônia, ainda até durante o Império. Se produzia muito algodão no Maranhão, só que com a Revolução Industrial o Brasil ainda não estava se modernizando, o algodão brasileiro entrou em crise, o algodão lá do Maranhão entrou em crise. Os Estados Unidos batia a nossa concorrência aí, batia tudo, porque os Estados Unidos já era um país que estava passando pela Revolução Industrial. Então você tinha tudo isso, né? Levando em consideração, o Maranhão era uma província em crise. E eles resolveram se organizar para poder fazer por onde, já que eles são esquecidos pelo governo que não pensa neles. Então, eles vão lá e vão tomar, os revoltosos aí, os balaios, eles vão tomar uma vila importante, que era considerada a segunda maior vila do Maranhão, que é a Vila de Caxias. E ali eles vão, não tem uma organização de que tipo de governo que vai ser ou não, mas eles vão tomar essa vila e falam assim, vamos separar essa parada aqui, vamos nos organizar, a gente não pode esperar nada do que vem lá do Rio de Janeiro. E como vocês sabem, né, que fica parecendo que é uma repetição, mas não, o governo regencial não aceita nenhum tipo de revolta nesse sentido. O governo regencial tenta, porque tenta reprimir essa revolta. Ela vai se estendendo, essa revolta não acaba, eles estão muito fortes, né? Os balaios, a população pobre, ele era muita gente lutando por sobrevivência. Até que, em 1840, é antecipada a maioridade de Dom Pedro II. O Dom Pedro II assume o governo com 14 anos, e se vocês assistiram a nossa aula sobre a regência, que eu já falei para vocês que está aqui no card, um dos motivos do Dom Pedro II assumir é estabelecer uma ordem, mesmo com 14 anos de idade, fala assim, não, mas com 14 anos ele dava conta? Não, mas é a presença do rei, do imperador, centralizando, falando o Brasil é meu, que é o que faz a diferença. Inclusive o tutor dele, que foi o José Bonifácio, né, que era inclusive um grande líder, né, um grande mestre inclusive de Dom Pedro I nos tempos da independência, é o cara que criou Dom Pedro II, o José Bonifácio. Ele estava muito bem influenciado pela elite. Então o Dom Pedro II ele assume e ele precisa controlar essas revoltas. Por isso que eu deixei essas duas por último, porque tanto a balaiada quanto a farroupilha tem a presença do imperador Dom Pedro II. Elas passam da regência e entram no império. O Dom Pedro II vai nomear para ser comandante da Guarda Nacional um cara importante chamado Luiz Alves de Lima e Silva. O que é Luiz Alves de Lima e Silva? Vai ser aí o grande comandante da Guarda Nacional. Ele tem revolta, ele vai ser chamado, né? Ele era um cara, um combatente importante, né? Tinha uma patente alta e ele era bem respeitado, né, pelos membros da guarda. O Luiz Alves de Lima e Silva vai reprimir a balaiada, vai retomar a Vila de Caxias para o governo regencial, certo? O saldo disso aí serão aí de 11.000 mortos, tá? A que mais teve mortos foi a cabanagem no Pará, mas essa teve 11.000 mortos, é muita gente. O Negro Cosme, que era o quilombola, ele foi enforcado. Muitos outros ex-escravos voltaram, né? Voltaram para o cativeiro, voltaram para a escravidão. Muitos outros foram deportados para a África, muitos morreram, né? 11.000 mortos durante esse processo de revolta. E aí, com honras, pelo sucesso na retomada da Vila de Caxias, a revolta até continuou depois da Vila de Caxias, eles tentaram fugir mais para o interior, mas eles também foram todos pegos ali pela Guarda Nacional. O Dom Pedro II, por honras, ele concede o título de nobre ao Luiz Alves, que é de Barão de Caxias, que depois vai ser conhecido, como eu já dei spoiler aqui, como Duque de Caxias. Esse cara é importante, porque onde agora a gente tiver revolta, é ele que vai lá. Inclusive, ele é o cara importante que vai combater o Paraguai na Guerra do Paraguai. É ele que vai lá e arrasa lá com o Paraguai, tá? Ele é um cara importante aí. Ele virou
Inclusive é interessante dizer que ele era sobrinho de Joaquim Silvério dos Reis. Nossa, agora parece uma novela mexicana, Joaquim Silvério dos Reis. Você sabe, todo mundo aqui. Você sabe o que era? Nossa, eu fiz um movimento aqui que não dava. Sabe o que era o Joaquim Silvério dos Reis? É o cara que delatou a Inconfidência Mineira. Vocês lembram dessa aula? Link aqui na descrição, card, né? No card aqui, não estou deixando mais link na descrição, só no card. Aí o pessoal falava assim, nossa, o tio dele, o Joaquim Silvério dos Reis, era um traidor da coroa portuguesa. Ele está retomando o grande nome da família, lutando pelo Império Brasileiro, olha só. E aí foram 11 mil mortos, aí a gente tem o nascimento dessa presença do Duque de Caxias, que é muito respeitado até hoje pelas Forças Armadas. Para o grande povo, né, o público, a população mais pobre do Brasil, ele é um vilão, tá? Até hoje, ok? Segunda revolta, vocês me permitem, eu vou tomar um gole d'água aqui. Segunda não, quinta revolta e última. Opa, chutei o microfone, todo vídeo eu chuto o microfone, ainda mais que essa hérnia aqui fica mais difícil. Nós temos agora, deixa eu ver o meu tempo ali. Ok, nós temos a última nossa aí, que vai ser a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que aconteceu em duas províncias brasileiras, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha? Só para constar, antes que alguém pergunte, fique com dúvida, farrapos por conta das vestimentas dos farrapos que muitos soldados usavam ali durante esse período, tá? O que é a Revolução Farroupilha? É uma revolta, a primeira aí que a gente está falando no sul, né? As outras todas foram no nordeste ou no norte. É uma revolta feita por uma elite local ali, sulista, que são feitos ali por produtores de charque. Inicia com esses produtores de charque. Charque é a carne de sol, certo? Então tudo era carne, tudo era charque antigamente, porque você não tinha refrigerador. Então quando a gente fala é carne de sol, é carne, tá? Eles eram grandes produtores de charque, né? Elite de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas o governo regencial dava regalias, certas regalias para outras nações para poder comercializar o charque, que tinham menos impostos, como a Argentina e o Uruguai. E eles eram contra isso, eles eram brasileiros, eles não se sentiam brasileiros, mas se eles querem se sentir brasileiros, tem que melhorar essa questão aí do charque para eles. Por que vocês valorizam mais os estrangeiros? Os produtores de charque, né, essa elite da região, eles também são republicanos, isso é importante. E eles querem proclamar as suas respectivas repúblicas, tá? Que seriam aí a República Rio-Grandense e a República Catarinense, que mais conhecida como República Juliana. E eles buscaram e conseguiram proclamar essas duas repúblicas. Essa revolta durou muito tempo, foi de 1835 a 1845. E como eles lutavam? Eles formaram lá as suas famosas tropas farroupilhas. E o que é muito interessante é que essa elite, por ser republicana, eles prometeram nas tropas farroupilhas que os escravos alistados nas tropas farroupilhas conseguiriam a sua liberdade após aí a revolta. Isso é interessante falar, porque tem um cunho social na revolta também. E aí o que vai acontecer a partir dessa revolta? O governo regencial vai tentar reprimir, só que eles estão muito bem armados, é uma elite muito forte que financia, né, que financia suas tropas farroupilhas. Então é por isso também que eles vão durar mais tempo. Eles proclamam as duas repúblicas, a Rio-Grandense e a Juliana, né, barra catarinense, e essa revolta vai se estendendo, até que Dom Pedro II, como eu falei para vocês, é coroado em 1840. E a revolta continua até 1845, quando Dom Pedro II decide enviar para a região o cara que a gente já falou aqui, que é o Duque de Caxias, o Luiz Alves de Lima e Silva, comandante da Guarda Nacional, vai para tentar negociar o fim dessa revolta que está se alastrando, está complicada, e ele negocia o fim da revolta. A gente vai ter um tratado importante ali chamado Tratado de Ponche Verde. E o que é o Tratado de Ponche Verde? Rio Grande do Sul e Santa Catarina baixariam as armas, entregariam as armas, as repúblicas deixariam de existir, rio-grandense e catarinense. Em troca, eles teriam, né, eles não seriam punidos, né, os líderes, né, não serão punidos
por terem feito a revolta, e o charque deles, né, o produto deles vai ser mais valorizado. Então, assim, eles vão aumentar os impostos dos produtos estrangeiros, do charque uruguai-argentino, e reduzir os impostos do charque rio-grandense barra catarinense, tá? Então eles aceitaram, assinaram o tratado, não houve punição para os líderes, só que muitas pessoas já tinham sido mortas em conflito, muitos pobres, né, tinham sido mortos ali, muitos escravos que estavam lutando nas tropas farroupilhas. Esses foram os verdadeiros punidos do movimento, que lutaram até mesmo pela sua liberdade e no final o ideal acabou se desfazendo, segundo a concepção deles. Mas essa revolta ajudou a criar, a aumentar ainda mais aquele sentimento regionalista que se tem muito no Sul, que é algo, de certa forma, até muito benéfico, na minha opinião, quando você valoriza muito a sua cultura, porque, afinal de contas, nós estamos falando de um país chamado Brasil que tem múltiplas culturas riquíssimas. E a Revolução Farroupilha ajudou muito isso, né? O sentimento sulista é muito forte no Brasil. A Revolução Farroupilha contribuiu muito com isso. Bom, então vocês percebem que a presença do imperador ela é importante para acabar com as revoltas? Vocês perceberam? Todas as revoltas foram reprimidas, de certa forma, pelo governo, seja regencial ou já pelo Segundo Reinado. Mas elas mostraram o que é o Brasil. Que projeto de Brasil é esse? Sendo que nem as províncias não conseguem se sentir fazendo parte. Então tragam para hoje, né, esse movimento, essas coisas que a gente está falando, e pensem no Brasil hoje, essas múltiplas culturas. Hoje eu já fiz uma aula aqui recentemente sobre identidade nacional brasileira. Hoje nós nos sentimos brasileiros, mas nem sempre foi assim, né? É um processo de construção. Certo? Gente, eu vou ficando por aqui, minha hérnia tá subindo, eu exagerei um pouco de ficar sentado aqui, o médico pediu repouso mais uns 5, 6 dias ainda, né? Que eu vou ter que ficar de repouso. Bom, mas é isso, foi um grande prazer estar aqui. Deixa aqui nos comentários o seu engajamento para poder inscrever aqui no canal, dar suas críticas, sugestões, é muito importante para a gente continuar crescendo, certo? Eu vou ficando por aqui, foi um enorme prazer, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Que são temas até meio chatinhos de fazer, mas, enfim, é importante. Foi um grande prazer, grande beijo. Fui!